teremos uma leitura um pouco mais longa hoje do que no domingo passado, mas a partir do verso 12. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 12, leremos essa parte final do capítulo 1 e também do capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 1, portanto, a partir do verso 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho que impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. E disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. E do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei vinhas. Agora vamos ao verso 24 do mesmo capítulo. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui a palavra do Senhor, os irmãos podem tomar assento. Na semana passada nós abrimos a nossa série de Eclesiastes e a mensagem era introdutória. O pregador aqui no livro Eclesiastes, que nós consideramos aqui como Salomão, ele estava falando de uma maneira genérica a respeito da vaidade de tudo que acontece debaixo do sol, e ele exemplificou isso por meio de fenômenos naturais e também pela própria história humana e o fato de que já não há memória das coisas que fazemos em vida depois de algumas gerações. E de fato, nós falamos que isso acontece na grande maioria dos casos, de fato não há memória das gerações passadas, do que elas fizeram, de quem foram. Assim como os ciclos da natureza se repetem sem fim, e em certo sentido, portanto, nada muda e não há novidade debaixo do sol. Agora, nesses versículos que nós lemos e alguns que nós leremos ao longo da mensagem, o sábio ele vai procurar demonstrar o seu argumento sobre a transitoriedade de tudo.
Lembre-se, nós falamos que o termo vaidade apontava para o fato de transitoriedade, vapor. Tudo é vapor, ou seja, tudo é transitório, tudo passa, nada dura, nada permanece. E ele vai começar a demonstrar por meio de argumentos práticos do dia a dia como de fato todas as coisas são transitórias, como de fato todas as coisas passam e nós não conseguimos controlar. A nossa vida não está com controle, não temos o controle absoluto daquilo que nos sucede, apesar de muitas vezes termos a ilusão de que temos. E também não temos o poder de atribuir sentido às coisas que fazemos nessa vida, apesar de muitas vezes também termos a ilusão de que podemos fazer. E assim, no primeiro ponto, os versos que nós lemos aqui, o pregador vai falar da sua experiência. Ele fala que foi rei em Israel e aplicou seu coração em esquadrinhar e informar-se com sabedoria de tudo o que sucede debaixo do sol. Um trabalho enfadonho que Deus impôs aos homens. Ele então fala da sua experiência pessoal. E aqui, como nós falamos na semana passada, se ele não é o próprio Salomão que está falando, é alguém que está evocando a experiência de Salomão e escreve dentro da sua tradição. Mas tradicionalmente nós aceitamos que Salomão escreveu essas palavras, é uma reflexão já ao final da sua vida e do seu reinado. E todos nós sabemos, Salomão foi o rei mais poderoso da história de Israel, mais rico, mais sábio, expandiu as fronteiras como nunca antes na sua história e nunca depois da história de Israel. As fronteiras de Israel nunca foram tão largas como no seu reinado. E portanto ele foi rei e ele foi sábio. Nós conhecemos a história de que ele pede a Deus sabedoria e Deus de bom grado lhe dá sabedoria. E a sabedoria de Salomão se torna tão conhecida que pessoas vinham de outros lugares do mundo para ouvi-lo falar, inclusive a rainha de Sabá, que vem de uma região aí que talvez seja o sul da Arábia, ou até mesmo alguns vão dizer que é da região da Etiópia, né? Mas o fato é que ela vem de uma região muito distante para ouvir a sabedoria de Salomão, que havia se tornado conhecida no mundo da sua época. Ele, portanto, foi um grande sábio, o grande padrão de sabedoria. E ele diz que se aplicou a conhecer todas as coisas. E aqui ele fala em dois sentidos, tanto em termos de conhecimento, algo que nós poderíamos dizer, a Bíblia também às vezes traduz por ciência, conhecimento, ciência, ou seja, conhecer as coisas, como o mundo funciona, as leis da natureza, podemos dizer assim, e a própria sabedoria, que é um conhecimento prático, ou seja, viver de uma maneira sábia, saber administrar o reino, saber administrar as finanças, fazer com que as pessoas possam ter vidas prósperas a partir do seu governo. Ele teve as duas coisas, o conhecimento da realidade das coisas, que era acessível na sua época, e a sabedoria para administrar e gerir as coisas. Mas o que acontece? Ele vai dizer que atentou para as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Ele retorna, portanto, ao seu argumento que ele colocava lá no início. Ele observa tudo e vê que tudo é transitório, é como correr atrás do vento. Já tentaram correr atrás do vento, né? Quando criança até a gente tenta, né? Mas a gente vê que a gente não vai a lugar nenhum. Não é possível estocar o vento, armazenar o vento, nem correr atrás dele. Ou seja, os esforços são inúteis. E ele vai falar no verso 15 uma expressão que parece bastante pessimista, né? Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. A ideia aqui, vejam, ele não está falando, né, que a vida humana, que os problemas que nós enfrentamos aqui não há solução para nada e que não adianta nós nos esforçarmos para nada, que nada vai mudar. Não é assim também. Mas o que ele está falando, mais uma vez, ele aponta para a natureza humana, né? E não só isso, para aquilo que Deus faz. Se Deus quer fazer uma coisa, não importa os nossos esforços, nós não vamos conseguir resolver. O que Deus entorta, nós não endireitamos. Então, se Deus quer humilhar a humanidade, seja por meio de um terremoto, por meio de uma pandemia, ou por meio do que seja, os nossos esforços por si só não serão suficientes para resolver o problema, a não ser que o próprio Deus assim o permita. Da mesma forma, a natureza humana, ela é corrompida, ela é manchada pelo pecado, e nós não podemos endireitar. A ilusão do iluminismo e da modernidade era: vejam bem, o ser humano é mau porque a sociedade o torna mau, mas com educação nós vamos resolver tudo isso. Rousseau
que era um dos pensadores, ele dizia assim, não, as crianças elas são más porque as famílias educam mal elas. Então o que nós temos que fazer? Educação pública universal, obrigatória para todo mundo. E se nós educarmos de uma determinada maneira, e se a escola assumir o papel dos pais, né, talvez nesse papel, nós teremos um mundo melhor, porque nós tiraremos os preconceitos da tradição, os preconceitos familiares, e faremos que a criança se preocupe com o bem comum, acima dos interesses egoístas das famílias ou das pessoas. A ilusão de formar um novo homem, uma nova sociedade. No que isso redundou? Holocausto, campos de concentração, gulag, massacre de milhões de pessoas que não concordavam com a ideologia e com a perspectiva de quem estava no poder, com a perspectiva estatal. O ser humano, meus irmãos, ele tem dentro de si a raiz do mal, consequência do pecado. E o que é torto não se pode endireitar, não importa os nossos esforços. A maldade que está no nosso coração, ela nunca vai ser eliminada de maneira completa neste mundo. Os nossos esforços são vãos nesse sentido, somente Deus pode dar um novo coração. E Ele começa por meio da nossa regeneração, mas essa obra só vai ser concluída na sua vinda. Então, isso por si só, essas palavras de sabedoria deveriam orientar muitos líderes e políticos, líderes eclesiásticos e políticos, que muitas vezes tentam resolver o problema da humanidade e acham que vão resolver tudo por meio de uma política pública adequada ou por meio de um aconselhamento, no caso aqui pensando na igreja, quando na verdade muitos problemas não são solucionáveis. Nós podemos combatê-los sim, e podemos inclusive dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas sim, e devemos fazer isso e lutar por isso sim. Mas em última instância, o mundo ideal, o mundo perfeito, a solução dos problemas, ela não existe, porque o que é torto não se pode endireitar, até que Deus mesmo faça e o endireite. Mas ele vai continuar, e ele disse comigo, eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, e meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento, e apliquei ele a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, o que é estultícia. E vim saber que isto também é correr atrás do vento. Ou seja, Salomão tinha sabedoria, e vejam, mais adiante, alguns versículos aqui, ele vai voltar a esse tema da sabedoria. Sabedoria é algo bom. Apesar de ele dizer que toda sabedoria, ele viu que era correr atrás do vento, ele não está negando que a sabedoria seja algo bom. Ele não está dizendo que a sabedoria é algo ruim ou inútil. Mas o fato é que a sabedoria e a vida sábia não vai resolver alguns dos problemas fundamentais que nós, como indivíduos, ou a humanidade como um todo, enfrenta. Vejam aqui, capítulo 2, versos 12 a 17. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que sabedoria é mais proveitosa que a estultícia, assim como a luz é mais proveitosa que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto sábio como estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do céu. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Palavras duras essas, não? Vejam que ele, por um lado, ele começa reconhecendo o valor da sabedoria. E ele compara a sabedoria à luz e à loucura ou tolice às trevas. Ele vai dizer, olha, a sabedoria tem valor sim, porque o tolo ele anda em trevas. Mas, ele diz, no final das contas o mesmo sucede a ambos. O que ele está falando? Ou seja, ambos vão morrer. Ambos vão morrer. E mais ainda, a memória a respeito daquilo que eles fizeram vai passar. E hoje, na era que nós vivemos, na era do instantânea, do Instagram, do Facebook, a gente percebe isso de uma maneira muito clara, né? Às vezes as coisas vão para as redes sociais, o pessoal diz que a rede social não perdoa. Sim, não perdoa, mas ela também esquece muito rápido, a não ser que alguém fique lá cutucando e relembrando e relembrando e relembrando.
Porque vejam bem, nós fazemos uma postagem hoje, falamos algo que vai lá e que bomba, né? Como nós dizemos, bombou, todo mundo viu, mas no dia seguinte já ninguém mais se lembra daquela postagem. Da mesma forma, alguém às vezes fala uma grande bobagem, a gente vê isso também no mundo dos artistas, das pessoas conhecidas, dos jogadores de futebol, eles fazem algo ruim, falam uma grande bobagem, todo mundo cai em cima, é aquela sessão de linchamento público e coletivo, cancelamento e todas essas coisas horrorosas que a nossa cultura faz, mas dali a alguns dias todo mundo esqueceu, passou, passou, esqueceram, não tem mais memória. E o tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo, a memória das pessoas é cada vez mais curta, ela é instantânea. Todo mundo lincha a pessoa no momento, mas depois de um tempo todo mundo esquece. E em última instância, isso não é uma coisa exclusiva do nosso tempo, mas já no passado era assim. O estudo sábio faz coisas boas, o estudo faz tolices, mas eles vão morrer ambos, e as próximas gerações vão esquecer do que eles fizeram, salvo raras exceções. Como a pessoa que escreveu esse livro, que permanece, que nós temos acesso a ele como palavra de Deus hoje. Mas multidões de outras pessoas viveram com sabedoria, tiveram vidas sábias, tiveram influência no seu tempo, mas morreram, assim como o tolo, e não deixaram registro, foram esquecidas. Então, da perspectiva natural, a pessoa que vive, eu sou sábio, eu administro bem minhas finanças, eu não gasto com bobagem, eu acumulei um bom patrimônio, eu estou vivendo com sabedoria. Aí tem o outro que gasta, está sempre endividado, que não tem sabedoria nenhuma, mas ambos vão morrer. Nenhum deles levará para a eternidade fruto dessa sabedoria prática do dia a dia em relação às finanças, não vai ter valor nenhum na eternidade, nenhum. Né? Talvez até mesmo seu patrimônio, como depois ele vai falar aqui, fique para alguém que desperdice, né? E mesmo que fique para alguém que não desperdice, ainda assim não vai ficar com quem construiu, com quem faleceu. Então, no final das contas, nesse sentido, ele diz que tudo é vapor, ou seja, eu não mantenho a minha sabedoria aqui, eu fiz algumas coisas, mas eu não vou conseguir manter, eu não vou conseguir, isso não vai ter um valor duradouro. Do ponto de vista presente, tudo isso vai passar. E eu terei o mesmo fim do tolo. Séculos atrás, um famoso pensador e escritor, Voltaire era um filósofo francês do iluminismo, e ele era inimigo da igreja, inimigo da fé cristã, mas ele trazia às vezes algumas reflexões provocativas que até eram interessantes. E um dos contos que ele escreveu, ele também escrevia contos, se chama A História de um Brahmane, que ilustra de alguma maneira o pensamento aqui de Salomão nessa passagem. Ele diz o seguinte: olha, havia lá um Brahmane. Brahmane é um líder religioso hindu, né, da religião hindu lá dos indianos, né? É um líder Brahmane, né, que estava lá abatido. Ele era uma pessoa muito bem conceituada na sociedade, tinha muitos bens, muitas posses, era muito respeitado, era um líder religioso conhecido. E ele estava abatido, triste, desanimado, e aí quem conta a história foi lá e encontrou ele e perguntou: por que você está abatido assim? Ele: olha, na verdade eu cada vez mais percebo que não sei como as coisas são, eu não sei quais as transformações do Brahma, que é o Deus lá hindu, eu na verdade não sei se de fato isso é verdade. As pessoas pedem para me explicar, eu lá dou alguma explicação, pedem para que eu explique como que o mal entrou no mundo, eu na verdade sei menos do que as pessoas que não sabem, né? Quanto mais eu estudo, menos eu entendo, né? Desfruto aqui dessas coisas, mas no fim não sei de fato onde vou, para onde isso tudo vai, e não estou contente. E aí, ok, conversou com ele, saiu, e aí quando ele estava indo embora, ele encontrou uma velha, bem pobre, bem ignorante, que era vizinha daquele senhor muito rico. E ela vivia muito feliz, estava feliz e dando risada. Ele perguntou: você está feliz, mas você tem uma vida miserável, por que você está feliz? Ela: eu creio que o Brahma, que o Deus, ele me permite uma vida melhor, que eu vou reencarnar numa vida melhor. Se eu consigo um pouco de água do rio Ganges para me banhar, eu já estou muito feliz. Ele às vezes me dá algum alimento, etc. e tal. E ela era plenamente feliz. E aí ele volta e diz para aquele senhor rico: olha, então tem vergonha, aquela senhora ignorante, pobre lá, é mais feliz do que tu, que é rico e sábio. Ele diz: sim, de fato, ela é mais feliz, isso me envergonha, eu gostaria de ter felicidade. Mas a questão é que eu conheço as coisas e sei que as coisas não são tão simples como ela pensa. Eu poderia ser feliz se eu me tornasse tolo e abrisse mão do meu conhecimento. Mas tu acha que é certo abrir mão do conhecimento para ser feliz? E ele conclui: de fato, isso não é certo.
E aí eles se reúnem com filósofos para discutir. Veja, não há uma contradição. A pessoa, ela, por ter conhecimento, se torna infeliz, porque vê que não conhece plenamente todas as coisas e vê a limitação do conhecimento humano. Por outro lado, os tolos e ignorantes são felizes justamente porque eles pensam que aquele pouco que eles sabem é verdade. E mal sabem eles que estão enganados. Eles são felizes, nós somos infelizes. Não é tolice da nossa parte sermos infelizes e procurarmos a infelicidade ao invés da felicidade por causa do nosso conhecimento? Eles dizem, sim, parece tolo. E ele diz, então, quem de vocês aqui se disporia a se tornar tolo para ser feliz? E ninguém se dispôs a se tornar tolo para ser feliz. Resultado, a verdade, sim, o conhecimento e a sabedoria muitas vezes nos torna infelizes, porque nós vemos o quanto somos limitados. Mas, por outro lado, esse é um chamado do ser humano. Ou seja, o ser humano não pode abrir mão de conhecer as coisas. É um trabalho, como diz Eclesiastes, um trabalho penoso que Deus lhe deu e lhe atribuiu. Então, por mais que o conhecimento das coisas e a sabedoria nos torne infelizes, ainda assim é um chamado que Deus nos deu. Mas, como diz Eclesiastes, isso também é vaidade, isso também é transitório. Vejam como, neste mundo caído que nós vivemos, isso é contraditório. Adquirimos conhecimento, o conhecimento nos torna infelizes. Que é algo mais contraditório, mas, por outro lado, se não adquirirmos conhecimento, seremos tolo, e o tolo anda em trevas. E tudo que de bom, que de alguma maneira a humanidade construiu, foi fruto talvez de algum pensamento sábio do passado. Então é esse dilema que a nossa condição vive. As pessoas se iludem que por conhecimento, tendo conhecimento e sabedoria, elas serão mais felizes, mas Eclesiastes mostra o contrário. Não, muitas vezes elas não serão felizes e elas terão aflitas, a tal ponto, como ele diz, aborreci a vida. Claro que ele está exagerando aqui, está usando um pouco de linguagem, uma hipérbole aqui, retórica, né? Aborreci a vida e me foi penosa. É provavelmente um artifício literário aqui, mas de qualquer forma, ele está expressando uma verdade. Isso deixou ele aborrecido, deixou ele descontente. Ele foi sábio e agora ele vê que ele vai ter o mesmo destino do tolo, e que talvez até mesmo o tolo seja mais feliz do que ele. Mas alguém poderia pensar, sim, Salomão procurou a felicidade no lugar errado, procurou sentido no lugar errado. Na verdade, existem outras coisas que fazem a vida humana feliz, e podemos ser felizes com coisas, por exemplo, com a alegria. E é o que ele diz no início do capítulo 2, disse comigo, vamos e eu te provarei a alegria, goza a felicidade, mas também isso é vaidade. Ou seja, Salomão, como um rei, provavelmente ele tinha lá cortesãos, tinha lá talvez alguma espécie de bobo da corte para fazer apresentações ou coisas que pareceriam com o que hoje nós chamamos de programas de humor, comédias, e eles tinham momentos de riso, ele vai falar de alegria, isso era apresentado para ele tinha acesso a essas coisas que o povo comum não tinha acesso. Ele tinha acesso, portanto, ao entretenimento, algo que hoje todos nós temos acesso como nunca antes na história da humanidade. No passado as pessoas não tinham acesso ao entretenimento como nós temos hoje. Salomão teve. E ele vai lá e ele aproveita e desfruta, e ele, inclusive, ele associa isso no entretenimento, na comédia, no riso, ele associa isso ao álcool. Resolvi do meu coração dar-me ao vinho, mas ele não é como uma pessoa viciada, porque aí ela é escrava do álcool. Ele diz, regendo-me contudo pela sabedoria, ou seja, ele bebia socialmente, ele bebia o suficiente para se alegrar, ele não ficava bêbado, até porque um filho de Deus jamais pode querer ficar bêbado, isso é um pecado. Mas ele bebe com sabedoria, ele bebe, portanto, buscando encontrar ali na bebida, na alegria momentânea que o vinho traz, junto com todos os momentos de alegria que ele tinha ali, da alegria superficial que o entretenimento traz, ele procurou encontrar algum sentido e satisfação. Mas qual é a conclusão? O riso, eu disse, loucura. E da alegria, de que serve? Ou seja, Salomão percebeu que a alegria do entretenimento, não obstante seja alegria, ela tem a profundidade de uma poça de água. Ou seja, ela não torna ninguém realmente feliz. Vamos rir para não chorar. Sim, nós fazemos isso por alguns momentos, mas logo em seguida, quando acaba tudo, quando se fecha as cortinas do palco, quando a TV se desliga, quando os amigos que nos alegravam e contavam piadas vão embora, o que nos sobra?
o vazio, o nada. E, portanto, no entretenimento ele também não encontra a satisfação que ele buscava. Mas aí então ele vai para um outro ponto. Ele resolve então desenvolver o espírito público dele. E quem sabe assim uma gestão de sucesso para deixar um legado para o povo. Agir de uma maneira, e aqui ele associa o trabalho com a atividade em prol do povo. E aqui podemos pensar inclusive nas pessoas que muitas vezes se doam, fazem serviço social, ajudam o próximo e assim procuram encontrar sentido na vida dessa maneira. Ele vai dizer ali no verso 4 em diante: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque que reverdeciam árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possui bois e ovelhas. E aqui nós já estamos entrando no âmbito das posses dele. Mas Salomão construiu, ele empreendeu. Ele lançou mão tanto daquela ânsia que o ser humano tem de criar, de empreender, de fazer alguma coisa, de gerir a criação de Deus, como também de fazer algo que rendesse, digamos assim, tivesse algum proveito para o seu povo, porque os açudes, os jardins, tudo isso eram obras públicas, eram obras que embelezariam a sua cidade, a sua nação. Ele faz tudo isso, adquire muitas coisas para fazer isso, mas ele também conclui que isso era vaidade e correr atrás do vento. Assim como nós também, muitas vezes, pensamos que não, vou me envolver aqui com uma causa. Eu tenho uma causa. E veja, não é errado. Assim como não é errado e é necessário que pessoas construam edifícios públicos, parques, praças, tudo isso é bom, tudo isso traz proveito para a população, como Salomão fez, e assim como nós também, quando ajudamos, trabalhamos para alguém, para alguma organização que presta algum serviço, procuramos algo que redunde em bem para a sociedade. Pense no passado, quem lutava a favor da abolição da escravidão, por exemplo, tudo isso é proveitoso, mas Salomão vai advertir, tudo isso é vaidade, ou seja, tudo isso também é vazio, tudo isso também é transitório. Nada disso, portanto, orienta e dá sentido à nossa vida. No final das contas, ainda vai ficar aquela sensação de, era isso mesmo? Vai ficar aquela sensação de, quero mais. Vai ficar aquela sensação de, qual é a próxima causa, qual é a próxima obra, o que mais que eu posso fazer? Tanto que quem está em constante construção e reforma, acaba a construção pensando, não, agora eu tenho que construir alguma outra coisa. Quer dizer, a pessoa já não está satisfeita com aquilo que construiu, ela precisa continuar e continuar e continuar. Porque no final das contas, tudo isso, depois disso, construímos edifícios vazios em que pessoas que têm um vazio existencial vão habitar e vão morar. E, portanto, o nosso coração continua inquieto. Mas aí, então, podemos pensar, sim, ele está ali se doando, tendo um espírito público, ele está lá procurando conhecimento intelectual, sabedoria, mas a bem da verdade, o que importa é viver uma vida confortável, ter prazeres, conforto e luxo. Não é isso que todos nós buscamos? O simples fato de que buscamos comida, queremos encontrar satisfação para os nossos desejos, para os nossos anseios, para os nossos instintos de sobrevivência. Então, satisfazer os nossos anseios, ter prazeres, é isso que importa. Aqui é uma filosofia hedonista, em outras palavras. E assim, Salomão vai dizer, comprei servos e servas, vai dizer no verso 8, amontoei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Em outras palavras, Salomão tinha um harém de mulheres. Evidentemente que esse não é o desejo que as mulheres têm, mas é um desejo comum, muitas vezes o homem tem, o desejo de se deliciar, satisfazer seus anseios sexuais, anseios pecaminosos. E mesmo nisso, e a gente vê que no mundo é assim, vemos uma sociedade promíscua, onde as pessoas pensam que poder fazer sexo com quem quiser, a hora que quiser, com o tipo de mulher que quiser, é a definição de felicidade, a definição de satisfação. E bom, Salomão chegou a ter isso. A Bíblia nos fala que ele tinha 700
Eu sempre confundo se é 700 esposas e 300 concubinas ou se é 300 esposas e 700 concubinas. Mas não importa, é cerca de 1000 mulheres, ou seja, mais ou menos umas 3 por ano ele poderia, né, se deitar com elas. Salomão teve, portanto, tudo que se poderia buscar em termos de satisfação sexual, em termos de hedonismo sexual. Ele também teve toda a prata, todo o ouro, ele teve cantores e cantoras. A gente pode achar isso não tão importante, mas pensem que no mundo antigo ninguém ouvia música, a não ser que tivesse muito dinheiro para ter um cantor e uma cantora, ou que soubesse tocar algum instrumento e ele mesmo tocaria para ele ouvir. A música como um todo, isso de ouvir música, ter música em casa, uma música de qualidade, isso era exclusividade de reis ou de pessoas muito poderosas, e Salomão teve acesso a isso. Desfrutou dos prazeres da música, desfrutou do prazer sexual, desfrutou do prazer que as riquezas e as posses poderiam dar, desfrutou dos prazeres gastronômicos, a gourmetização, que é tão comum na classe média de hoje. Salomão desfrutou disso muitos milênios atrás. E ele teve tudo isso, portanto, e ele engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, e nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ou seja, o que ele queria em termos de prazer, de sensação, de satisfação, ele tinha, ele alcançava, ele não se negou a nada, e ele encontrava satisfação. Vejam só, ele encontrava satisfação imediata naquilo que ele desfrutava. A minha recompensa, me alegrava nas minhas fadigas, isso era a minha recompensa de todas elas. Ou seja, no momento que ele desfrutava, ele tinha a sua recompensa. Mas aí está o problema também, porque ao mesmo tempo em que ele desfrutava daqueles prazeres que de alguma maneira fazem parte da ordem criada, comer bem, dormir, se alegrar, ouvir uma boa música, não há nada de errado nisso. Deus nos permite desfrutar dessas coisas, e Salomão desfrutava dessas coisas, mas ao mesmo tempo que ele estava desfrutando, ele estava tendo uma satisfação que terminava ali mesmo, naquele momento, e portanto voltava novamente o vazio. E assim o verso 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. E assim ele conclui sua sabedoria, seu espírito público, seus prazeres que ele desfrutava em decorrência do seu trabalho duro, que lhe dava alguma satisfação, mas ainda assim tudo isso era vapor, era transitório, era como correr atrás do vento. Isso passava. E assim, no último ponto da sua argumentação, ele analisa o próprio trabalho em si. Se por um lado a gente pode pensar na doação ao próximo, a gente pode pensar na sabedoria, a gente pode pensar nos prazeres que adquirimos, podemos pensar assim: não, mas o ser humano foi criado para trabalhar, né? O jardim do Éden, Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Então, no trabalho nós encontramos a satisfação existencial que precisamos. Mas não é o que aconteceu com Salomão. Ele vai dizer, verso 18: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o ganho que eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração com que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Salomão relembra, portanto, todo o fato de que muitas vezes o nosso trabalho é penoso. O fato de que muitas vezes nós nem sequer conseguimos ter o descanso de noite por causa do nosso trabalho. E ele vai dizer, isso é vaidade. Nos esforçamos tanto para ter um trabalho, nos esforçamos tanto
achando que ele vai dar sentido à nossa vida, mas chega um ponto que nós nem conseguimos dormir de noite e, portanto, nem conseguimos desfrutar a vida por causa do trabalho que temos. Mas, mesmo que o trabalho nos traga alguma satisfação, ainda assim nós pensamos que o fruto dele, aquilo que nós não acumulamos para nós mesmos. E aqui é a grande vaidade, porque às vezes estamos lá nos privando de tantas coisas, acumulando, e de repente morremos. Eu vou acumular porque lá pelos 60, 65 eu vou ter uma aposentadoria. Aí eu morro aos 50. E aí me privei de um monte de coisa para quê? Mas a tua família, sim, que bom, mas a tua família possivelmente ia ter também uma pensão, independentemente daquilo que tu estava pensando em poupar, para que tu pudesse desfrutar ao final da vida. Mas na tua ilusão de controle da tua vida, tu pensa que estará lá para desfrutar, mas não estará. Não tem o controle sobre os dias da tua vida aqui na Terra. E muitas vezes então vivemos como se tivéssemos esse controle, como se tivesse tudo administrado e tudo friamente calculado, para que no final não possamos desfrutar de nada. E aí deixamos, e claro, muitas vezes as famílias, elas conseguem manter a riqueza acumulada por algumas gerações. Muitas vezes é isso que acontece, nós vemos famílias que conseguem manter um certo padrão social por um bom tempo, mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes os descendentes desperdiçam tudo. E às vezes nem descendente deixamos. E aí, pior ainda, as coisas ficam para o Estado, para o governo. Trabalhou tanto para acumular para que o governo desperdice tudo. Assim, essa é a vaidade do trabalho, a vaidade da vida. Acumulamos, não podemos levar. E mesmo o processo de acumular muitas vezes nos causa aflição de espírito e não conseguimos desfrutar a vida. E portanto, então, pensando em quase todas as coisas que existem debaixo do sol, elas nos trazem uma satisfação momentânea, mas elas não são suficientes. E é aqui que então entra a conclusão de Salomão, e nós vamos nos encaminhando então para a conclusão dessa mensagem. E aqui é importante, verso 24, até o fim do capítulo, são 3 versículos. Nós fizemos a leitura no início da mensagem, e ela diz, vou repetir aqui a leitura: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Importante entender aqui que o verso 24, muitos estudiosos do hebraico e comentaristas comentam que essa tradução que nós temos aqui na nossa Bíblia talvez não seja a que expresse melhor a ideia do que Salomão está querendo dizer aqui. E nós poderíamos parafrasear o verso 24 da seguinte maneira: não há nada, vejam como fica ligeiramente diferente o sentido, não há nada inerentemente bom no homem que o possibilite comer, beber e fazer a sua alma ver o bem em seu trabalho. Até mesmo isso, eu compreendo, vem da mão de Deus. Em vez de não há nada melhor para o homem do que comer, provavelmente Eclesiastes estava querendo dizer que não há nada inerentemente bom ao homem que o permita comer e beber. Conseguem perceber a diferença? Então, isso altera sensivelmente aqui a maneira como nós lemos essa conclusão. Eclesiastes, ele fala de tudo que ele disse aqui, da sabedoria, do trabalho, do serviço público, do acúmulo de bens, dos prazeres que nós desfrutamos. Ele vai dizer, olha, na verdade, a conclusão é que nós não temos em nós mesmos algo bom que nos capacite comer, beber e gozar destas coisas.
Ou seja, o próprio fato de comer e ter prazer nisso, de trabalhar e ter prazer nisso, de ter posses e se alegrar nisso, é um dom de Deus. Não é algo que está dentro de nós, não é algo inerente a nós. Por isso que no verso 25 ele vai dizer, final do verso 24 e verso 25 ele vai dizer: no entanto vi que isto, ou seja, isto que? Comer, beber e se alegrar. Isto vem da mão de Deus. Não há nada, portanto, que seja natural. Se temos essas coisas, é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para nós e para a humanidade, mesmo para aqueles que não conhecem e não o servem. E ele vai dizer, separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? E aqui está a tônica, portanto, deste capítulo e desta mensagem de hoje. Separado de Deus, o comer, o beber, o trabalhar é vaidade, é vapor, não tem sentido. A parte de Deus, nada disso vai trazer satisfação. A satisfação que isso vai trazer é momentânea. E se nós pararmos para pensar friamente a parte de Deus, como de fato ele faz aqui ao longo de todo o capítulo, tudo isso é vaidade de fato e nada disso faz sentido. E como eu falei na semana passada, abstraiam, tirem Deus das suas vidas e dos seus pensamentos. Não é tudo verdade o que nós lemos aqui? Trabalha para quê? Para acumular para que outra pessoa desfrute? Para que teus filhos talvez não sejam sábios e se casem, ou se eles forem sábios, se casem com alguém que não é e desperdicem tudo e joguem tudo fora, ou seus netos desperdicem? Ou talvez venha alguma pessoa perversa e consiga tirar o patrimônio deles, no mundo perverso em que nós vivemos? Ou eu acumulo, ou eu desfruto, tenho entretenimento, tenho todos os canais de streaming, tenho o Disney, tenho o Netflix, tenho o Amazon Prime, eu tenho acesso ilimitado a canais de telecine na TV, vou a teatros, assisto concertos musicais, vou no cinema, viajo, conheço lugares que eu sempre sonhei, e depois que tu faz tudo isso, o que é que sobra lá dentro? Qual é a sensação? Eu gosto um monte de viajar, gosto um monte, mas quando eu viajo e volto, qual é a sensação que fica? Acabou? Quero voltar, e quando eu vou voltar? Eu vou voltar. E aí quando a gente volta e começa a viajar de novo, a gente já começa a se entristecer porque sabe que está acabando. E às vezes mesmo quando a gente está desfrutando, a gente pensa assim, poxa, eu estou alegre, mas eu acho que eu queria estar mais alegre com isso e mais satisfeito do que eu estou. E continua a sentir. Então veja, eu não estou sendo hipócrita de dizer que não, viajar é bobagem, ter um entretenimento é bobagem, comer bem é bobagem. Não, essas coisas são dons, como ele vai dizer aqui. Comer, beber, gozar, é dom de Deus, é bom, a gente desfruta. Mas a questão é que a parte de Deus isso não tem sentido nenhum. A parte de Deus o que vai sobrar é o vazio de ter que repetir de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, até que nós enjoamos e não queremos mais, e aí vamos procurar uma outra experiência, e uma outra experiência com a imoralidade sexual. É a mesma coisa, começamos num nível, e aí vamos aprofundando, e vamos nos afundando cada vez mais em busca da satisfação. Não, se eu fizer isso, não, mas agora eu agrego isso, e agora eu agrego mais isso, e agora eu agrego mais outra coisa. Por que você acha que a nossa sociedade chegou nesse nível de depravação? Porque as pessoas vão buscando satisfação na liberdade sexual lá nos anos 60 e começam, não, se eu simplesmente puder me relacionar com qualquer pessoa, eu serei feliz, mas daqui a pouco isso também não é suficiente. Então daqui a pouco eu vou procurar ter outras experiências e outras e outras e outras. E aí, em alguns casos, e quem estuda, os estudiosos, e não são só apenas crentes que falam isso, quem estuda pornografia, por exemplo, sabe que é assim que começa. As pessoas começam com uma coisa leve, daqui a pouco elas estão vendo coisas relacionadas com animais, com pedofilia, com coisas desse tipo. É terrível. Por quê? Porque nós não encontramos, e os médicos vão explicar como isso funciona no nosso cérebro, mas o fato é que nós temos satisfação no momento, mas depois aquilo não satisfaz mais, e nós procuramos ir um pouco mais além, e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo, até o ponto em que nós ficamos insensíveis e não encontramos mais satisfação de maneira nenhuma.
Nosso cérebro já nos dopou completamente e bloqueou a possibilidade de termos satisfação. No final das contas, assim é a vida sem Deus. Assim, de fato, a vida é vaidade, é correr atrás do vento e não tem sentido nenhum. E por isso o Eclesiastes vai dizer, a parte de Deus, quem pode comer, quem pode se alegrar? Sim, quem não conhece a Deus também come e também se alegra. Mas a alegria, a satisfação duradoura e momentânea, nós encontramos isso como dom de Deus. E portanto o Eclesiastes é um chamado também, meus irmãos, para que saibamos desfrutar a boa criação de Deus. A criação de Deus não é má. As coisas que Deus nos dá não são más. Mas que saibamos desfrutar essas coisas sempre na presença de Deus, ou seja, sempre tendo consciência de que é Deus quem nos dá essas coisas e é Deus quem dá sentido a essas coisas. Ou que possibilita que essas coisas sejam integradas em nossa vida para que a nossa vida de adoração e glorificação ao seu nome use essas coisas para a glória dele, de maneira que glorificando ele nós sejamos plenamente satisfeitos também. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, e ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. E vejam, isso é vaidade. No final das contas, e aqui pensemos na perspectiva da eternidade. O pecador faz, mas no final, quem vai herdar a terra são aqueles que servem a Deus. O novo céu e a nova terra pertencem àqueles que conhecem Jesus Cristo e servem a Jesus Cristo. Os pecadores, ou seja, aqueles que não servem a Cristo, vão apenas acumular, e no final qualquer bênção da nova criação será para aqueles que servem a Deus. Já neste mundo, em alguns momentos nós vemos isso acontecer de uma maneira resumida, quando de fato muitas vezes os pecadores se perdem em tanta vaidade e os filhos de Deus são abençoados. Nem sempre isso acontece, mas quando acontece, isso é uma antecipação daquilo que acontecerá no futuro. Porque no futuro a promessa é que aqueles que servem a Cristo, aqueles que são puros de coração, pelos méritos de Jesus Cristo, verão a Deus, herdarão a terra, enquanto que os pecadores trabalharam em vão, se cansaram em vão, procuraram conquistar a sua salvação, entre aspas, por meio do seu esforço, por meio das suas obras, e não conquistaram nada. A sua vida foi apenas vaidade e correr atrás do vento. Mas para aquele que está em Cristo, a sua vida não foi vaidade, não foi mero vapor, não foi apenas algo transitório, mas algo que rende frutos para toda a eternidade. E assim, eu concluo convidando a igreja a pensar no seguinte. Veja, às vezes Deus nos permite, assim como também a própria Salomão, que nós nos entreguemos a prazeres e pecaminosos, inclusive. Ele permite que nós entremos nessa situação justamente para nos ensinar, às vezes para nos disciplinar. Mas, não obstante ele nos permita que às vezes nos entreguemos a prazeres pecaminosos, ele não vai permitir que nós encontremos a satisfação plena nesses prazeres. Então, se você está entregue a algum pecado, a alguma coisa que o escraviza, que você sabe que é contra a vontade de Deus, porque isso traz alguma satisfação, saiba que em última instância isso não vai trazer satisfação, e que a falta de sentido é um dos juízos de Deus pelo seu pecado. Portanto, se arrependa e abandone esse pecado e volte-se para Deus. Mas também desfrute daquilo que não é pecaminoso de uma maneira legítima. Desfrute isso levando em consideração, Senhor, receba essas coisas como dádiva, porque do contrário, o que vai sobrar também na sua vida é o vazio, é a transitoriedade, é a falta de sentido. Por outro lado, lembre-se mais uma vez, e aqui eu cito um famoso pastor já falecido, Eugene Peterson: Deus é o centro vivo de tudo que somos e fazemos. Ele é o antes e o depois, o acima e o abaixo de tudo. Se separarmos qualquer parte da nossa vida, teremos um saco vazio nas mãos. Separado dele, nada pode subsistir por si e nada terá algum bem em si mesmo. Qualquer coisa que seja retirada do contexto divino
deixa de ter substância. Nenhuma ideia, nenhum sentimento, nenhuma verdade, nenhum prazer pode existir por si mesmo. E assim como dizia Tiago, não vos enganeis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tudo que há de bom, e nós vamos cantar isso aqui antes da ceia, tudo que há de bom vem de Deus. E que possamos receber as coisas como dádiva. E que possamos receber e desfrutar dessas coisas não como ídolos, mas como dádivas que nos levam a Deus. E que Deus nos guie, portanto, nesse caminho, para que possamos encontrar alegria, uma alegria aqui, que Ele nos dê esse dom, que possamos clamar e receber o dom de nos alegrarmos com as coisas boas da criação, mas ao mesmo tempo reconhecer que não podemos gozar dessas coisas à parte dEle. E Ele quer que encontremos satisfação nele e no seu Filho Jesus Cristo, a quem nós vamos celebrar logo mais, participando da sua mesa. Nos coloquemos em pé e vamos orar. Soberano e amado Deus, nessa manhã, Senhor, nós aprendemos com a Tua palavra todas as coisas que o mundo oferece no trabalho, no lazer, no conhecimento, na sabedoria, na diversão, todas essas coisas, Senhor, podem ser recebidas como dádivas Tuas, mas a parte de Ti, nenhuma delas tem sentido, nenhuma delas tem valor, todas elas são transitórias, são vapor, são vaidade, são como correr atrás do vento. É sabendo disso tudo, Senhor, que nós nos chegamos na Tua presença, Senhor. E clamamos, Senhor, para que Tu, em relação àqueles que podem estar escravizados por prazeres que Te desagradam, que são pecaminosos, que Tu leve o Senhor ao arrependimento para que eles abandonem isso e dessa maneira desfrutem apenas as coisas boas e legítimas que Tu nos dá. E aqueles, Senhor, que talvez desfrutem das coisas que Tu dá, mas desfrutem de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, achando que elas sozinhas darão sentido à sua vida, que Tu os leve ao arrependimento, Senhor, porque isso é idolatria. Que Tu os leve, Senhor, a um sincero coração contrito e arrependido, Senhor, para que possam deixar, Senhor, de idolatrar as coisas boas que Tu nos dá, e possam, Senhor, desfrutá-las como dádivas que Tu nos dá e que nós recebemos, Senhor. Que possam, Senhor, colocar as suas esperanças acima de tudo a Ti e no Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nos redime dos nossos pecados e nos permite ter uma comunhão plena contigo. E que assim, Senhor, tendo plena satisfação em Ti, eles possam usar todas essas coisas para a glória do Teu nome, e assim ter uma vida plena, Senhor, que produz frutos que perduram para toda a eternidade, Senhor. Sim, nós confiamos que Tu é poderoso para fazer essas coisas, e assim oramos para que Teu Espírito Santo aplique essas verdades e aplique essa palavra em nossas vidas ao longo da semana. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.